Olá, que a paz do Senhor seja contigo. Agradeço a Deus, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui levando a palavra do Senhor Jesus, estudando um pouquinho com você. Estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 5. E antes de começarmos a falar desse assunto, queremos entrar na presença do Senhor em oração. Eu convido você para comigo orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença para pedir a Tua direção nesse trabalho, dar-nos sabedoria, discernimento, capacidade, Senhor, clareza de expressão para explicar a Tua palavra. E aqueles que nos ouvem, Senhor, abre os seus ouvidos, seus entendimentos, para que receba a palavra e aplique em suas vidas, Senhor. Abençoa também quem nos ajuda a fazer esse programa. Abençoa cada casa, cada lar que assiste esse programa, cada pessoa, Senhor. Eu peço as suas bênçãos e peço que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo o mal. Fica conosco agora, Jesus, 15 minutos com Jesus, para meditarmos na Tua palavra. Amém. Capítulo 5, versículo 27, e depois o 31 e o 32. Amém? Hoje nós vamos falar sobre adultério e divórcio. A palavra diz no 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Versículo 31 fala, também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério e que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Isso parece que é algo que não tem a menor importância para as pessoas de hoje. A gente vê que hoje muitos casais marcam o casamento e já estão preparados. Qualquer coisa a gente separa, né? Qualquer coisa a gente separa. Então ele já não entra para o casamento convicto de que o casamento é algo que tem que durar para sempre, como diz a palavra de Deus, até que a morte os separe. Hoje, essa união conjugal está sendo levada como uma brincadeira, né? Ninguém respeita mais a constituição da família conforme a Bíblia determina que seja. Lá no livro de Gênesis, Deus já disse que o homem deixaria sua família, se uniria à sua mulher e seriam uma só carne. Ora, como eu posso separar uma carne sem machucá-la, sem destruí-la, sem causar graves problemas? Então, espiritualmente falando, o casamento provoca essa união que tem que ser inseparável. Deus disse também, não separe o homem aquele que Deus uniu. E eu diria, não separará o homem aquele que Deus uniu. Porque quando a união é feita pela vontade de Deus, ninguém consegue separar aquele casal. Ninguém consegue. Não separará mesmo o homem. Mas será que hoje os casamentos estão sendo feitos segundo a vontade de Deus? Então já começa errado aí, quando não há nenhuma consulta a respeito de se Deus está de acordo com aquela situação. Será que é este noivo que Deus preparou para aquela noiva? Ou vice-versa? Será que é esta mesma noiva que Deus preparou para esse noivo? Quantas pessoas hoje perguntam isso para Deus? Mas a gente sabe que todos os casamentos bem-sucedidos foi da vontade de Deus.
E, em geral, a gente está vendo que os casamentos estão durando muito pouco, porque não estão consultando e não tem sido casamento segundo a vontade de Deus. A gente conhece uma linda história quando Isaac, né? Porque nós temos um Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando Isaac quis que seu filho arranjasse uma noiva para casar, ele teve a preocupação de onde virá essa noiva. Aí eu quero que venha lá da terra dos nossos parentes. E mandou um servo dele buscar. E esse servo pediu para que Deus desse um sinal, mostrasse para ele quem era a noiva ideal para Isaac, quem ele levaria dali para Isaac. E Deus mostrou a ele, deu o sinal a ele, que era Rebeca, e ele levou a Rebeca para Isaac. Mas hoje, a gente infelizmente, né, nem no meio do povo de Deus, a gente vê as pessoas entrar em oração, consultar a Deus, pedir um sinal para Deus. Senhor, é mesmo essa pessoa? É com essa pessoa que eu vou me casar e viver até que a morte nos separe? Porque se Deus confirmar, meu querido, não tenha dúvida, porque nem as muitas águas separarão esse amor. Ninguém vai conseguir. Tem uma passagem muito linda em Cantares que fala a respeito disso, né? Nem as muitas águas separarão esse amor. Isso significa, pode vir os problemas. O casal, normalmente na frente do líder religioso, ele faz um compromisso. O casal faz um compromisso, o noivo e a noiva, que permanecerão juntos até que a morte os separe. Eles estarão juntos na pobreza, na riqueza, na doença, na alegria, na tristeza. Mas o primeiro problema que vem é o suficiente para que peça o divórcio. Deus não suporta o divórcio, não tolera o divórcio. Mas Jesus disse que ele permitiu a carta do divórcio para Moisés desse carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens naquela época. Os homens eram muito duros. Deus não pode ver seus filhos sofrer. E ele via quanto sofrimento havia num casamento e qual é a estratégia que os homens usavam para se livrar daquela mulher, para pegar outra. Muitas vezes eles torturavam, havia até uns que matavam, porque eles acreditavam que pela lei tem que ter uma só mulher, mas não necessariamente ele teria que ficar com aquela mulher, suportando tudo que pudesse vir. Mas Jesus disse muito claramente aqui, também foi dito, aqui, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério. O adultério é a única condição que Deus permitiu a separação do casal. Porque Deus é fiel. E no pacto que o casal faz, naquela troca de alianças que simbolicamente representa que ali se inicia uma jornada sem um ponto de término, aí, a não ser a morte, ele, para ser fiel, quando ele diz, eu prometo ser fiel, a infidelidade rompeu essa aliança. Não há mais aliança com a infidelidade. É o único caso na Bíblia que a gente vê que Deus permite a separação. Amém? Então, quando houver o adultério, porque houve a infidelidade, houve a quebra da aliança, o pacto, porque eles prometeram ser fiéis uns aos outros. Mas o divórcio, embora não seja o ideal de Deus, muitas vezes ele acontece, né? E hoje a gente tem tido assim uma série de problemas no sentido de
aceitar o divórcio e um segundo casamento, coisa que biblicamente isso não existe, né? Mas, tal como na época de Moisés, a gente vê hoje a necessidade muitas vezes de avaliar a questão daquele casamento que não é mais suportável, né? Muitas vezes uma parte ou a outra deixa o lar, vai embora com outra pessoa, constitui outra família, tem outros filhos. E aí como é que ficaria a situação? Essa pessoa que ficou sozinha, que foi vítima da infidelidade, será que ela, principalmente se ela for jovem, porque se ela for uma pessoa de uma certa idade, já não tem mais sentido ela nem pensar em se unir a outra pessoa. Não há mais sentido, né? Mas, se ela for muito jovem, ela pode até pensar, né? Como no caso de viúvas, as viúvas muito novas, se bem que no caso de viuvez quebra esse acordo, né, que não existe, porque você não pode ser marido e nem esposa de morto. Então, no caso da morte, a promessa, o pacto foi até que a morte nos separe. Então, a pessoa é livre. Mas, da mesma forma, se ela já tem uma certa idade, para que ela iria de novo atrás de um outro casamento, se ela poderia cuidar de outras coisas na área espiritual, das coisas para Deus e da família? Então, como ficaria a situação de uma jovem, muito jovem, que foi traída pelo marido, que o marido foi embora, abandonou, construiu outra família, tem outros filhos? Muitas igrejas hoje estão fazendo casamento assim. Mas não pense que é simplesmente divorciou, já tá livre para casar. Não está, porque a Bíblia não autoriza isso. Mas cada caso é um caso. E cabe agora, né, aos líderes religiosos decidir se vão permitir que faça-se o casamento ou não. Biblicamente não existe outro casamento, é um só. Ah, mas eu estou vendo pessoas que foram divorciadas e casaram. Existe caso sim, mas é preciso ver, é preciso fazer um levantamento, é preciso conhecer ambas as partes, é para saber exatamente o que aconteceu. E a questão é só adultério mesmo. Ah, por causa do mau gênio, por causa que eu gosto disso, ele gosta daquilo, ela gosta daquilo, porque a gente não está bem disso. Não, biblicamente isso não é aceito. Por isso, meu irmão, tem que se pensar muito, né? Antes, se você é casado, você pense nisso. A palavra de Deus tem um capítulo inteiro lá em 1 de Coríntios que fala a respeito disso. Se você é casado, não larga sua esposa, não largue o seu marido. Se vocês um dia se amaram a ponto de chegar a tomar a decisão de casar, onde foi esse amor? Isso foi mesmo amor? Ele não pode ter morrido. Talvez ele esteja escondido em algum lugar do seu coração por uma forte decepção, quem sabe até por alguma calúnia. Mas você tente reconquistar, você tente perdoar, você tente rever todas as consequências, ou ver, né, as consequências de uma possível separação, mas permaneça casado. Esse é o conselho que nós damos, porque muitas vezes você pensa que ao sair de um casamento ou entrar no outro você vai resolver seu problema, mas sua situação vai piorar muito. E biblicamente você não está sendo aprovado. Amém? Melhor então é fazer de tudo para permanecer casado. E somente no caso de adultério é que se pode rever essa questão. Amém? Então, meus irmãos, eu oro para que você seja uma família feliz, ou se você ainda não casou, que tenha uma família feliz e muito consciente de tudo aquilo que Deus exige de nós. Amém? Que Deus o abençoe. Convido você
para que no próximo programa possamos continuar estudando junto ainda o capítulo 5. Amém?